Eu sou só um Não produtor de senti conteúdo e é isso. Ah, não é só um produtor de conteúdo, é um super professor, né, também. A gente acaba sendo também, né? E o design, assim, eu já ouvi essa história algumas vezes, mas eu queria entender ali um pouquinho, até pra quem nunca leu um destaque, né? Que tá muitas coisas no destaque. Como que o design entrou na sua vida? Talvez eu vou repetir um clichê que qualquer designer que tiver aqui vai te falar, né? Que é o lance de, desde que eu era criança, eu fazia os desenhos lá na escola, eu era quem fazia as capas dos trabalhos. Sim. Eu acho que o designer, ele tem isso desde nas suas origens, assim, sabe? Sim. Acho que todo mundo tem um pouco disso. Então, acho que, na real, assim, o design, mesmo que eu não sabia o que era design, ele já estava presente. Então, eu gostava de desenhar as letras das capas do meu trabalho, pintar. Que legal. A parte que eu mais gostava, por exemplo, dos trabalhos de história, geografia, era desenhar os mapas. Então, quando a gente fazia trabalho em grupo, eu sempre ficava com essa parte, porque é a que eu mais gostava. E gostava de fazer a legenda com aquelas letras bem pequenininhas, assim. Então, já era uma coisa que tava, assim, Sim. dentro de mim, mas não de uma forma explícita. Eu também não sabia, principalmente Sim. levando em consideração que eu sempre morei no interior, a gente não tinha acesso a esse tipo de informação. O que era um designer? Eu nem sabia Sim. que existia essa profissão, né? A gente sabia que tinha um advogado, médico, um engenheiro. Os padrões. Os padrões, isso. Tanto é que a minha mãe via meu interesse pelo desenho e ela falava, esse menino vai ser arquiteto, né? Nunca... Um designer de marcas, principalmente. Não, que isso. E eu percebia também muito isso porque eu gostava muito de ir no mercado com a minha mãe pra ver as embalagens, pra ficar olhando aquelas letras. Sim. Eu gostava muito de assistir as propagandas. Então eu ficava na hora da novela ali, que eram as melhores propagandas, era do horário nobre. Sim. As propagandas da novela, não pra assistir a novela, mas pra assistir as propagandas. Nossa, é a única pessoa. Sério? Querer assistir propaganda, geralmente a gente quer pular a propaganda, né? Eu adorava assistir propaganda e ver essa genialidade da publicidade brasileira, Sim. que é muito conhecida e tal no mundo todo. E naquela época eu já adorava, assim, assistir porque... Eu não sei explicar também porquê, assim. Isso de novinho mesmo. De novo, de criança, assim, né? E aí isso era muito forte, assim, em mim. Então, aí depois de um tempo eu falei, poxa, acho que eu quero fazer a publicidade. Sim. E aí fiquei flertando com essa profissão ali no ensino médio, sem saber direito ainda o que era design. Sim. E aí, me aprofundando mais um pouco aí na minha história, né? Com 16 anos eu ganhei um computador do meu pai e tinha lá instalado 2 programas, né? Photoshop e o Corel. Não sei se a empresa que instalou tinha autorização. Não faço ideia. O computador, mas era novo e veio assim? Era aqueles computadores que a gente comprava, tipo um consórcio, assim. Sim, sim. Porque o computador ele era tão caro, assim, pra família comum, que tinha esses planos de consórcio. Era um pra família toda, né? Era um pra família toda, não existia, a gente nem pensava em ter computadores individuais, assim. E não sei por que veio instalado. Acho que... E também questiono se eles tinham autorização pra fazer isso. Provavelmente não. Mas partindo do princípio que até o Windows talvez não era original naquela época. Então, eu entrei numa comunidade do Orkut, já denunciando a minha idade. Eu gostava muito de entrar nas redes sociais ali no Orkut e tal. E eu vi uma comunidade que chamava Desenho Vetorial, de um cara chamado Alpio. Acho que ninguém mais vai conhecer, mas ele era na época do Orkut. A comunidade dele tinha bastante pessoas, assim. Bastante pessoas, era tipo 30 mil pessoas, era muita gente numa comunidade. Era muita gente, sim. E aí eu falei, mas o que é isso, né? Eu gostava de desenhar. Sim. Nunca fui, até falou, não sou ilustrador, não sou desenhista, mas gostava disso, gostava de rabiscar e tal. O que é isso? Aí olhei lá, ele usava o Corel pra fazer os desenhos. Mas eu não lembro das comunidades. Eu lembro das comunidades, eu fazia parte, mas eu não lembro como que era. Ele postava conteúdo? Como que funcionava? Vou tentar lembrar aqui, mas basicamente você entrava numa comunidade, era um ambiente ali próprio, né? E aí tinha os tópicos. E aí, por exemplo, tinha lá, tópico como fazer um desenho no Photoshop, por exemplo. Apesar da comunidade ser de alguém que usava o Corel, os assuntos eram diversos sobre desenho vetorial. Poste o seu desenho. A galera ia lá e postava o link com o desenho. Então tinha vários assuntos, vários tópicos. Era como se fosse um fórum, mas dentro de uma rede social. Perfeito. E aí eu comecei a me envolver ali com essa comunidade, comecei a criar meus próprios desenhos e comecei a ter uma habilidade com o Corel. Foi o meu primeiro software vetorial. Mais autodidata. Total. Tipo, você foi aprendendo, essa ferramenta faz isso. Isso. Não sabia nem o nome das ferramentas, pra falar bem a verdade. Eu simplesmente pegava ali, às vezes via o nome ali também, mas não me apegava muito a isso. Eu sempre fui muito prático, assim, vou fazer, depois eu aprendo esses detalhes aí. E aí comecei a mexer no Corel e fazer alguns desenhos, e aí eu comecei a postar esses desenhos no Fotolog. Sim, que era um lugar de Que era um lugar, assim. Que assim, ele cagava total com a imagem.
E aí tinha também, paralelo a isso também, tinha um site chamado serviço, né? Que acho que é pré-histórico, assim. Acho que veio antes do Behance, talvez, que é o DeviantArt. Não sei se a galera que tá assistindo aí quiser comentar se conhece o DeviantArt. Eu tenho a minha conta até hoje lá no DeviantArt. E lá, assim, você colocava a resolução cheia e tudo mais. E aí o Fotolog era só porque era popular. Sim, era tipo um Instagram. Era tipo um Instagram. Muita gente ficou famosa nessa época aí, né? E aí eu comecei a colocar meus desenhos ali e comecei a ficar famoso na minha cidade. Que loucura! As pessoas... Isso aos 16 anos mesmo. Eu tinha por aí, uns 16, 17 anos, era bem novo, assim. E até algumas pessoas começaram a me procurar pra encomendar desenhos e tal, mas eu não me sentia nem seguro. Mas era desenho, tipo uma ilustração mesmo, só que vetorial, isso. Não era um logo. Não era um logo, não. Tá. Eu nem sabia fazer, nem... Inclusive, quem quiser ter a experiência visual de ver esses desenhos ali... Bom, hein? Digite lá no Google, sei lá, DeviantArt, Marcelo Kimura. É possível que me ache ainda, Sim. né? Aí você vai ver o que, tipo, quais eram os Como desenhos. começou tudo. Que era os desenhos e tal. A diferença. Isso. E aí o mais engraçado dessa história é que um dia eu tava no mercado com a minha mãe, Sim. né? Ou seja, mesmo adolescente eu ainda tinha... Essa mania de ir no mercado se manteve, né? E eu tava lá no mercado e aí uma pessoa me parou e falou assim, você conhece alguém que mexe no Corel? Que sabe mexer no Corel? Aí eu falei, olha, eu sei mexer no Corel, assim, faço alguns desenhos. Aí ele falou, olha, eu tenho uma agência de publicidade e tal. Você não quer levar um currículo lá, alguma coisa que você já fez lá? Eu falei, poxa, leva, porque se puder trabalhar com isso, vai ser bacana. Já faço de graça, né? Qualquer coisa é lucro. E eu peguei e gravei num CD, naquela época. Que massa. Pra você ter um site, era uma coisa muito mais complexa do que hoje e tal. Gravei o portfólio num CD, levei lá, eu lembro que era esses desenhos, o seu portfólio. Isso, eram uns desenhos. E era uma coisa diferente na época, assim, principalmente levando em consideração o tamanho da cidade. Ninguém fazia esse tipo de coisa. Uma cidade, que fique claro, era uma cidade interior, tinha, sei lá, 30 mil habitantes. Então, era uma coisa diferente. E aí eu levei esse CD, eu lembro até hoje, que era um sábado, que ele me convidou na sexta, no sábado eu já tava lá, de manhãzinha. Aproveitando as oportunidades. Sim, vai que ele esquece, né, sei lá. Boa. Aí eu levei lá e ele abriu no computador dele, lembro até hoje, ele olhou assim e falou, você que faz esses desenhos? Eu falei, não pode começar segunda. Caramba. Tem algumas coisas aqui pra você fazer. Eu comecei, eu sentei lá. Eu lembro que tinha uma máquina lá que o monitor ele era bem esverdeado, então eu não conseguia ver a cor. Sim, de verdade. Porque já tinha um designer lá, que era o designer principal, e eu entrei lá meio com um aprendiz. E aí fiquei lá fuçando, fazendo anúncio pra jornal, fazendo panfleto de supermercado, fazendo esse tipo de coisa, ganhando tipo R$300 por mês. Caralho. Um bom tempo, assim. E você não fazia faculdade nessa época? Não. Tava na verdade, no terceiro colegial, tipo isso. Isso, acho que eu tava no ensino médio. Acho que por aí, no ensino médio. Caramba, ainda. Precoce, já tava trabalhando, tipo, mesmo que por R$300, né? Já tava numa agência de publicidade. Tem gente... Eu, no meu terceiro colegial, não sabia nem o que eu queria. Lembrando que é uma agência de publicidade do interior. Sim. E a agência de publicidade do interior, ela nunca é uma agência de publicidade, é uma agência que faz um pouco de tudo. Menos publicidade, que se a gente for parar pra pensar. Sim, de Porque fato. faz anúncio pra jornal, faz panfleto de supermercado, fazia santinho na época de campanha política, fazia até site. Mas a publicidade, que a gente conhece como publicidade, que é propaganda que passa na TV, ou a mídia de um outdoor, a gente fazia muito pouco. Propaganda pra TV mesmo nunca foi feita, a gente nem tinha equipamento, estúdio pra fazer publicidade. E não tinha nem a genialidade de, tipo, o meu gerente lá, o dono da agência, ele não tinha noção nenhuma do que era publicidade. Sim. Se chamava agência de publicidade por uma comodidade, por não ter outro nome, por não saber como se portar no mercado. Então, tudo é publicidade. Exato. Colocavam tudo no mesmo balaio ali, né? Tipo, é publicidade. Não sei o que. Tá mexendo com imagem, é publicidade. É publicidade, enfim. E aí fiz um pouco de tudo lá e essa experiência foi muito legal pra eu me encontrar, né? Porque diagramava, como eu falei, panfleto de supermercado, flyer, folders, logo também fazia. E tive que aprender como é que fazia, estudar sobre isso. Mas quem te ensinou foi alguém dali, aquele designer que te ensinou a fazer o logo, ou você também foi sozinho? Ele me ensinou bastante, né? Assim, o que ele sabia, né? O que ele sabia, isso. Ele tinha já um conhecimento que era bom, era um tanto limitado, mas era bom, assim, principalmente por ser interior e toda essa questão. Mas foi o suficiente pra eu aprender. Eu aprendi muita coisa com ele, assim, e foi um período bem legal de aprendizado, que eu até recomendo pras pessoas, assim, poxa, se a pessoa tá naquele momento, tô em dúvida, não sei se eu vou pro editorial, se eu vou pra, sei lá, pra UI, UX,
quero identidade visual. Entra numa agência, alguma coisa assim, faz um pouco de Faz tudo. tudo. E aí vai experimentando e vendo o que te toca mais. Sim.